Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais esse dia, início de semana, nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana para a glória do Senhor. Nós tivemos um culto abençoado ontem, Deus operou grandes coisas e falou maravilhas. Se você não pôde estar presente aqui, acesse o site Família Church Brussels no YouTube ou nas redes sociais. Você vai encontrar lá o link lá para estar entrando e assistindo a palavra que foi transmitida ao vivo. Ontem estava ao vivo, mas agora está gravada lá no canal do YouTube da igreja. Acompanhe lá, querido. Tem várias outras mensagens que você pode ser abençoado através dela. É a palavra do Senhor, não é o pastor, não é o homem, mas é a palavra que vem do Senhor, revelada pelo Senhor. E você será grandemente abençoado. E nós estamos aqui para continuar nessa devocional direcionado pelo Senhor e estudando a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos caminhando no Evangelho de Mateus. Foi o primeiro evangelho, escrito aqui do discípulo de Jesus. Dos 4 evangelhos, discípulos diretos foram só 2, Mateus e João. Marcos e Lucas eram discípulos dos discípulos de Jesus, né? Então, queridos, mas nós vamos caminhar aqui em Mateus, vamos sendo direcionado pelo Senhor até onde Ele for nos direcionando, e depois vamos caminhar segundo o Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos estar iniciando o capítulo 14 aqui de Mateus. Nós terminamos ontem o 13 e hoje nós vamos entrar no 14 aqui. E diz assim: por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista? Ele ressuscitou dos mortos? E por isso nele opera forças miraculosas? Porque Herodes havia prendido e atado a João e metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício, ou do seu aniversário, de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordem e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dado à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. O que está acontecendo aqui, na verdade, querido? Olha, do versículo 1 até o 3, até o 4, foi uma parte anterior, porque aqui depois, posterior, perdão, porque a parte de baixo aqui, isso já tinha acontecido. Então, a parte de cima ele está perguntando: quem é esse? Falando de Jesus, quem é esse que estão falando aí, fazendo milagre? É João Batista, que já morreu. Então, a parte de baixo está explicando o que tinha acontecido, que ele tinha mandado decapitar João. Aqui em cima, João já estava morto. Essa primeira parte, João já havia morrido, já tinha sido assassinado. E embaixo só está contando a história do que tinha acontecido com João. Primeira parte, vamos entender aqui. Esse Herodes, querido, era Herodes Antipas, filho do grande rei Herodes, que tinha morrido no ano 14. E ele tinha começado a reinar logo em seguida. Era um homem sanguinário, ele governava a Galileia e a Pérea. Então ele era governador naquela região ali. E Jesus estava pregando ali e começou a incomodar. Ele, por ser esse governador muito poderoso ali, o que era a condição que estava acontecendo aqui? Herodes, ele tinha se casado várias vezes, mas ele tinha ido a Roma. Em Roma, querido, ele se encontrou com o irmão, que aqui fala Filipe, né? Mas Filipe não era governador, era somente o irmão dele, porque o pai dele tinha tido vários filhos, e ele era um governador ali. E ele chegando lá, viu
a esposa do irmão, o irmão Filipe, que era Herodias. Então ele vendo ela, querido, vamos ver aqui. Ele vendo ela, gostou dela e se envolveu com ela e tomou ela como esposa. Então roubou ela do irmão. E além de ser a cunhada, ela de ser a sua cunhada, era também filha de um outro irmão, quer dizer que era sobrinha. Então, além de cunhada, era sobrinha. Mas ele não se portou com nada disso, pegou ela e levou como esposa, levou para ele como esposa. E o problema aqui estava acontecendo porque João Batista, querido, ele estava batendo em cima, ele estava batendo nele porque dizia o seguinte: olha, você não tem direito de possuir a esposa do seu irmão. Isso aí é traição, é separação do casamento, e além de tudo era um incesto, porque era sobrinha do seu irmão, estava cometendo incesto. Então, João Batista, querido, o tempo inteiro era se levantando contra, pregando a verdade e mostrando para todo mundo o que estava acontecendo ali. E aquilo incomodava muito ele. Só que João Batista era muito conhecido e estava fazendo ali tinha muitos discípulos, porque João Batista, querido, era um profeta, depois de 400 anos de silêncio do último profeta Malaquias, até João Batista estava tendo um silêncio de 400 anos, não havia profeta em Israel, não tinha se levantado mais profeta. E João Batista foi o último profeta que se levantou ali. E quando ele se levantou, querido, pregando a palavra, todo mundo começou a crer e começou a seguir João Batista e procurando ele. E por ter muitos discípulos, Herodes tinha medo de mandar matá-lo e aquele povo se revoltar contra ele, porque era uma coisa muito ruim um governador, querido, não conseguir dominar uma rebelião. Por isso ele prendeu ele, manteve ele preso, mas sem matá-lo. Mas quando ele, ali, naquele momento da festa e tudo, bebeu, estava ali muitas pessoas influentes naquela festa do seu aniversário, ele já tinha bebido, ele prometeu para a filha de Herodias, que tinha dançado e eles tinham gostado, se divertido, ele daria tudo que ela queria. E a Herodias também, com muito ódio de João, querendo se livrar, porque João Batista era uma pedra no sapato deles, pediu a cabeça de João Batista. E assim ele não pôde negar, teve que mandar decapitar João Batista. Então, queridos, aqui foi a conclusão, foi o término de um ministério, do ministério de João Batista. Querido, quem foi João Batista? João Batista foi o precursor, foi aquele que deu o início do ministério de Jesus, aquele que apontava para Jesus. Ele veio aqui para ministrar ao povo, preparar o terreno para a vinda do Senhor. Ele já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. Isaías 40, versículo 3 diz: uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então já tinha tido uma palavra do Senhor em Isaías que ele viria. E ele veio, querido, aquilo causou uma confusão naquele povo, porque era um homem que vivia no deserto, que era um homem que vestia de uma forma estranha, comia de uma forma estranha, mas que dizia palavras que confrontavam aquele povo. Então o povo já estava esperando, na expectativa que viria ali o Messias. Tanto é que quando procurou ele disse, e foram perguntar para ele: você é o Messias? Olha a resposta dele no Evangelho de João, capítulo 19 até o 28, diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou, e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Interessante essa afirmação dele: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Perguntaram então: quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É um profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Diz-nos, dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-lhe: então por que você batiza
se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, querido, interessante que João Batista, ele entendia muito bem quem ele era. Primeiro ele diz: eu não sou Cristo, não sou Elias, não sou profeta. Eu sou a voz que clama no deserto, que foi profetizada por Isaías. Ele sabia quem ele era. Era uma pessoa simples, porém com a autoridade da palavra do Senhor. Ele diz: eu vim anunciar a vinda daquele, eu estou batizando com água. Então, ele entendia a posição dele. Eu sou só amigo do noivo, não sou noivo, sou amigo do noivo. E eu vim preparar a noiva para o noivo. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Queridos, ele entendia quem ele era e a posição dele, que ele veio preparar o caminho para o Senhor. E logo depois veio Jesus, ele reconheceu Jesus, ele entendeu e diz: aquele é aquele a quem eu anunciava, aquele é a quem vai batizar com o Espírito. E nós, queridos, vendo tudo isso, entendemos, o João Batista concluiu o ministério dele aqui, depois que ele morreu, porque ele só veio preparar, e depois que ele preparou o caminho, Jesus continuou o ministério dele naquele tempo. E o que nós tiramos de aprendizado disso, querido? Olha, nós vemos que há uma perseguição muito grande em cima daqueles que pregam a palavra do Senhor. João Batista pregava, mas interessante que mesmo diante do governador, ele pregava. Ele pregava o quê? Os pecados que estavam ali revelados ali, aqueles pecados internos. E será que esses pecados acabaram, querido? Claro que não, eles continuam até os dias de hoje. Assim como no meio político, no meio da liderança, nós encontramos hoje se nós formos ver a fundo, o pecado continua no meio político, no meio das lideranças políticas, até no meio da igreja, querido. Aqui nós vemos que líderes religiosos também procuravam, perseguiam João Batista, porque João Batista confrontava eles: vocês, raças de víboras. Imagina hoje um pastor chegar em cima do púlpito e começar a pregar sobre a igreja: raças de víboras. Ele ficaria sozinho ali, mas João Batista não estava preocupado, querido, ele não estava preocupado com a popularidade dele, ele estava preocupado com a verdade. E ele chegava diante dos governadores, do governante, querido, que tinha o poder e autoridade naquele momento de mandar matar, e dizia: vocês estão fazendo errado, você, Herodes, está fazendo errado. Então, querido, ele confrontava, ele não tinha medo nem da própria vida. E hoje, querido, nós, como líderes espirituais, nós precisamos ter essa ousadia. E nós temos que ser como cristãos, essa ousadia, nós temos que confrontar o pecado, não ter medo da posição, não ter medo de declarar a verdade. E ele, querido, batia de frente com isso, por isso foi perseguido terrivelmente. Nós, como cristãos, querido, nós temos que ser autênticos, nós não podemos ter medo de mostrar a verdade. Claro que não vamos chegar como João Batista, apontar o dedo e dizer isso, não. Nós temos o jeito de pronunciar, nós temos que falar, querido, mas não podemos deixar de confrontar o pecado. O pecado tem que ser confrontado, o pecado tem que ser confrontado na vida das pessoas, tem que ser tratado na vida das pessoas, tem que ser, querido, tem que se bater de frente com esse pecado. Nós não podemos aceitar. Nós somos também, querido, enviados do Senhor. João Batista foi enviado antes de Jesus, mas hoje nós, como cristãos, fomos enviados por Jesus. O próprio Jesus diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, aquele que tiver um arrependimento, querido, a chave de tudo isso aqui é o arrependimento. Se não houver arrependimento, não há libertação, não há salvação. Então, a chave, querido, da salvação é arrependimento. Arrependimento é isso que João Batista pregava: arrependei-vos e aceite o reino de Deus. Arrependimento, querido, a chave de tudo isso. E Jesus continuou pregando a mesma coisa. Ele continuou dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Chegou. Arrependam-se. O arrependimento, querido, é a porta, é a chave que abre a porta
do céu sobre as nossas vidas. Se não houver arrependimento, não há salvação sobre as nossas vidas. Então, querido, nós podemos tirar uma lição muito grande desse texto aqui. Não foi só a morte, João Batista não morreu em vão, ele cumpriu o papel dele aqui, de anunciar o Jesus. Ele anunciou, e anunciou com fervor, anunciou confrontando todo o pecado, e mostrou a direção, falou aqui, eu só vim direcionar vocês para ele, que está chegando, e ele chegou. E quando Jesus chegou e começou o ministério, João Batista morreu. Ele concluiu o papel que ele veio, do que ele veio fazer aqui na terra. Só que nós estamos ainda no processo. Jesus veio, concluiu o ministério dele aqui como homem, mas ele continua o ministério dele aqui como Deus, direcionando o povo dele, os servos dele, que somos nós. Continue pregando o meu evangelho até a consumação do século onde eu virei. Então nosso papel é pregar o evangelho até que ele venha, até que ele busque a igreja, porque só vai concluir o nosso papel como cristãos de viver, querido, pregando e confrontando o pecado até que se conclua, querido, o nosso papel. Eu não sei se ele voltará ou se ele virá buscar a igreja dele, ainda nós estaremos aqui. Eu não sei se será nessa geração que nós estamos aqui, mas, querido, se não for na nossa geração, pode ser na próxima, mas nosso papel é de pregar esse evangelho até que ele venha. Até que ele venha. Nós temos esse chamado e essa responsabilidade. Você e eu temos essa responsabilidade. E não podemos baixar a guarda e não podemos parar. Em nome de Jesus, querido, se levante, se posicione. Não tenha medo de pregar essa palavra e esse evangelho. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, querido. Eu sei que Deus, ele vai abençoar você cada dia em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui, firmes e fortes em nome de Jesus. Pai, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Direcione eles, Pai, e que esta palavra cause confronto, gere, Senhor, um conflito, Senhor, em cada um, para que eles possam continuar fazendo esta obra em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço pela fé em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido, e até amanhã. Fique na paz.